Shabbat Shalom, meus amados. A palavra do Eterno nos diz: Zahor etion ha-Shabbat lekadishu. Lembra-te do dia de Shabbat para o santificar. Este mandamento foi escrito com o dedo do Eterno na tábua da Torá. Louvado seja Deus, em uma das tábuas da Torá. Nós vamos examinar, meus amados, nesta noite de Shabbat, no nosso primeiro comentário, o texto que se encontra nos escritos nazarenos em Matitiarro, Mateus, capítulo 23, e nós vamos ler dois versículos 11 e 12. Mateus 23, 11 e 12, que diz assim: o maior, são palavras de Yeshua HaMashiach, e ele diz: o maior entre vós será vosso servo, e o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Queridos, Yeshua aqui fala uma regra das Sagradas Escrituras, uma regra dos céus. Todo aquele que se humilha será exaltado. Todo aquele que se exalta será humilhado. Então isso é a regra. Agora chegou o momento que nós estamos próximo da volta de Yeshua, do nosso encontro com Ele nos ares. É o momento de nós estarmos humildes. Aleluia! Porque aquele que se humilhar subirá e será exaltado na glória. Mas aquele que é aqui embaixo se exaltar, se vangloriar, esse aí não subirá e ainda será humilhado aqui na grande tribulação. Então, meus queridos, mas não é só na grande tribulação, não. Antes mesmo já é humilhado e o outro antes mesmo já é exaltado. Porque o Eterno, ele não diz que vai ser humilhado na grande tribulação, ele diz que vai ser humilhado. Se exaltar, vai ser humilhado. Se humilhar, será exaltado. Louvado seja Deus. Essa regra é regra aqui para a terra também, né? E a palavra de Deus, nós vamos ver que esse texto, ele é profundo, e Yeshua, ele chega em outro momento, ele também fala em Matitiarro 18, e nós já chegamos a examinar esse texto em outra oportunidade, que ele diz assim, Mateus 18, 3 e 4, quando Yeshua diz: em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. Então ele diz, para entrar no reino dos céus, tem que se fazer humilde. Não tem como, não entra ninguém que se vanglorie no reino dos céus. Aqui nós temos que ser humildes. Nós vemos que o profeta Elias foi humilde. Nós vemos que ele, mesmo tendo mandado cair fogo do céu para evitar contenda com Acabe e com Jezabel, ele saiu e foi para encontrar com o Eterno lá no Monte Horebe. E observe bem que é distante isso. E nós vemos outros homens de Deus foram humildes. O apóstolo Paulo foi humilde. Louvado seja Deus. Amém? E muitos outros. José, ele foi abatido, foi humilhado e depois foi exaltado, foi colocado como governador do Egito. Louvado seja Deus. E nós vemos que muitas outras oportunidades, servos do Eterno, foram humilhados e hoje estão exaltados no paraíso, pois Yeshua disse, né, que após aqui os salvos vão para o paraíso. E aqui nós vamos também, meus amados, observar no texto de Provérbios, capítulo 15, no versículo 33, que diz assim: o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade precede a honra. Então, alguém que quer ser honrado tem que ser humilde. Aleluia! Se você é humilde, se você não se vangloria, se você não se exalta sobre ninguém, não se coloca superior a ninguém, aqui diz a palavra de Deus que a honra te espera.
Mas se você se vangloria, se você se exalta, se você se envaidece, aí a palavra de Deus não revela que você vai ter honra, muito pelo contrário. Aí você vai em Provérbios 16. Enquanto no Provérbios 15:33 fala que a humildade precede a honra, em Provérbios 16:18 diz: a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Então, você observa bem, a humildade precede a honra. Então, primeiro a pessoa tem que ser humilde e depois vai ser honrado. Agora, aqui já em Provérbios 16 diz, a soberba precede a ruína. A pessoa que se ensoberbece, que se envaidece, que se exalta, depois vai ter ruína. E depois ainda diz em Provérbios 16:18, a altivez de espírito, é aquela pessoa, né, que olha os outros por cima, que se exalta, se vangloria, se envaidece. Aí diz aqui em Provérbios, a altivez do espírito precede a queda. Quer dizer, primeiro a pessoa fica altiva no espírito, se orgulhosa, e depois vai cair, né? Porque isso é que o Eterno diz. Enquanto a humildade faz a pessoa ser honrada, a soberba e a altivez faz a pessoa ser arruinada. Então, meus irmãos, isso daí não é só aqui na terra, não. É também em relação ao reino dos céus. Aquele que é humilde vai para o reino dos céus. E aquele que se exalta, e Yeshua diz lá em Mateus 23, será humilhado, meu amado. Glória a Deus. Isso aqui a gente está vendo em Provérbios, mas Yeshua falou com a boca dele. Amém? E aqui nós vemos também em Provérbios, capítulo 29, no versículo 23, que diz assim, a soberba do ser humano o abaterá, mas a honra sustentará o humilde de espírito. Oh, aleluia! Aquele que é humilde de espírito, a pessoa, meu amado, que é humilde, a pessoa, ela quer sempre o bem do próximo. Aleluia! Não se exalta sobre o próximo, não se vangloria sobre o próximo. Isso está na paraxá dessa semana. Amém? É uma paraxá importante, em que nós temos que observar que a honra é que sustenta o humilde de espírito. Porque aquela pessoa é humilde e Deus faz o que com aquela pessoa? Honra aquela pessoa, abençoa aquela pessoa. Louvado seja Deus, aquele servo de Deus. Agora, aquele servo de Deus ou aquela serva de Deus que não é humilde, aí veio a palavra aqui de Provérbios 29:23 que diz, a soberba do ser humano o abaterá, ou seja, o arruinará. Então, confere exatamente com o que Yeshua HaMashiach fala em Mateus 23, que aquele que aqui nós vemos as palavras de Yeshua, clara, ele diz assim, e o que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Aleluia. Quem diz isso é aquele que governa, meu amado. Você vai perguntar assim, mas meu Deus, que coisa tremenda. Então, agora você vai ver, quem falou isso, que aquele que se humilha será exaltado, é Yeshua, e Yeshua é o juiz. Se você observar em João, capítulo 5, louvado seja o nome de Adonai, aqui você vai observar, meu amado, no versículo 22, olha que coisa tremenda, né? João 5:22 diz assim, e também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho, Yeshua, todo o juízo. Então, Yeshua tem nas mãos hoje o juízo sobre todas as pessoas do planeta, meu amado. Todos que se exaltam no planeta, seja quem for ímpio, servo, Yeshua abatê-lo-á no fundo do inferno. Amém? Então você sabe que o juiz, aqui diz, irmãos, em João 5:22, que ao Filho foi dado todo o juízo. Todo. Amém? Porque no final, meu amado, o que vai contar é Ele. Aqui na terra mesmo, Ele já exalta aquele que se humilha e abate aquele que se exalta. Porque a Ele foi dado todo o juízo. Não é
que vai ser dado, não. Já está com ele todo o juízo. E Yeshua HaMashiach, aqui a palavra de Deus é clara em João 5:22. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Aleluia. Isso é muito sério, meu amado. Vamos agora ver aqui no profeta Isaías, capítulo 57, verso 15, que diz assim: porque assim diz o alto e o sublime, Adonai vai falar, aquele que habita na eternidade e cujo nome é santo, num alto e santo lugar habito, como também habito com o contrito e abatido de espírito, com o humilde, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Amado, ser humilde aqui nesses textos da Bíblia é aquele que é humilde de espírito. Amém? Às vezes a pessoa pode ser humilde materialmente, mas é arrogante. Então isso aí não tem, o que conta aqui, meu amado, é a humildade de espírito. Aquele que se humilha será exaltado. Aquele que se exalta será humilhado. Independente do aspecto material da pessoa. Amém? Se a pessoa se exalta, será humilhado. Se a pessoa se humilha, será exaltado. Mas tem que ser o servo de Deus, aquele que tem o nome do livro da vida, nunca pode se exaltar, meu amado. Jamais. Não pode se exaltar. Tem que estar sempre humilde. Amém? E Yeshua esteve sempre humilde. Louvado seja o nome de Adonai. Aleluia. Como um cordeiro mudo foi para o matadouro. Amém? E recebeu coroa de espinho, recebeu os cravos nas mãos, e agora a ele é dado todo o juízo, meu amado. Todo o juízo. E aqui em Isaías, na palavra do Eterno, 57:15, diz que o Eterno, Yeshua, ele habita no santo lugar, mas também habita com o contrito e abatido de espírito. Louvado seja o nome de Adonai. E eu queria também trazer aqui um texto muito interessante de Tiago, capítulo 4. Tiago, meio-irmão de Yeshua, né, que diz assim, meus irmãos, Tiago 4, verso 6, né? Antes, o Eterno dá maior graça. Portanto, diz, Deus resiste aos soberbos, aos exaltados, aqueles que se exaltam. Deus resiste. Deus não quer proximidade com essas pessoas, mas dá graça aos humildes, aquele que é humilhado, aquele que não se levanta contra ninguém. Amém? Aquele que fala de uma maneira mansa, pacífica. Aí é que está a diferença. Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. E é interessante que aqui Tiago, logo depois no verso seguinte, ele diz assim, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Por que ele fala que a pessoa tem que ser humilde? E logo seguinte, no versículo seguinte, ele diz, resiste ao diabo, ele fugirá de vós. Por quê, meus irmãos? Quando alguém se exalta, o diabo se aproxima daquela pessoa. E você vai pensar, isso está só na carta de Tiago? Não. Isso era um pensamento, meus irmãos, e é uma instrução que era fielmente dada na igreja primitiva. Tanto Tiago, quando ele fala que no capítulo 4, verso 6, ele diz assim, portanto, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então ele diz, ele está fazendo uma relação entre ser humilde e resistir ao diabo, porque o humilde está resistindo ao diabo. Quando a pessoa é humilde, resiste ao diabo. Agora, Pedro também vai falar a mesma coisa. E olha bem, 1 Pedro, capítulo 5, verso 5. Olha o que Pedro fala. Semelhantemente, vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos. Agora ele vai falar com todos. E sede todos, jovens, anciãos, homens, mulheres, todos sujeitos uns aos outros e revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Olha, ele repete isso. E nos 3 versos seguintes, ele diz assim, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Então ele diz, humilhai-vos,
para que no tempo certo Deus venha te exaltar. Verso 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Agora o verso 8 de Pedro, 1 Pedro 5,8, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então ele fala, seja humilde, porque o diabo está andando em derredor. 1 Pedro. E Tiago fala a mesma coisa. Sede humilde, sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Então, você observa que Tiago fala, seja humilde, e depois ele diz no versículo seguinte, resista ao diabo, porque quem é humilde, o diabo, ele não consegue ter entrado na vida daquela pessoa, porque ele é humilde, é obediente à Torá, é obediente às palavras de Yeshua, e é manso, é pacífico. Então o diabo não consegue, ele fica circundando, mas não consegue. Isso em Tiago, capítulo 4, versos 6 e 7. Diz, sede humilde, resistir o diabo, ele fugirá de vós. Agora, em 1 Pedro 5, mesma coisa. Pedro fala, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E no verso 8, Pedro diz, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando o leão, buscando a quem possa tragar. Então, os dois irmãos, o Tiago e Pedro, nas suas epístolas, eles relacionam que, sendo humilde, o diabo fugirá de você. Você vai ser humilde, obedecendo Torá, obedecendo os mandamentos de Yeshua, sendo humilde para com Deus, humilde para com o próprio. Nunca seja arrogante e o diabo fugirá de vós. Isso está em Tiago, capítulo 4, e também está em 1 Pedro, capítulo 5. Sede humilde e o diabo que está... E vigiai, porque o diabo está em derredor. Pedro dá o mesmo conselho, com palavras bem parecidas. Então, meu amado, que Yeshua, mais ainda, ele disse lá nos escritos nazarenos, desse Shabá que nós estamos examinando, Yeshua diz claramente, aquele que se humilha será exaltado, mas aquele que se exalta será humilhado. Isso está em Mateus 23, 12. Queridos amados, que o Espírito de Adonai fale ao teu coração. Não deixe o diabo aproximar da tua vida, não. Seja humilde, porque Tiago deu a dica. Você seja humilde e o diabo fugirá de vós. E Pedro falou, seja humilde, porque o diabo fica em derredor. Então, sempre essas duas situações do diabo se aproveitar naquelas pessoas que são exaltadas, envaidecidas, que se vangloriam. Mas aquele que é humilde, o diabo, vai querer distância. Então, sede humilde e o Eterno estará contigo. Porque ele mesmo disse lá em Isaías, capítulo 57, 15, que ele habita junto ao contrito e abatido de espírito, junto com o humilde. Louvado seja Deus. E onde está o Eterno, o diabo não pode chegar perto. Queridos amados, que o Espírito de Adonai continue falando ao teu coração. E este é o primeiro comentário desse Shabat. Shalom, Shabat, Shalom, que o Eterno abençoe a todos. Amém e amém.